Eu pedi vocês estenderem as mãos, né, para a gente estar orando pela nossa lista de hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia de vida, Senhor. Quero te agradecer pela vida da tua filha que já chegou. Glórias ao teu nome. Estava aqui preocupada, Senhor, confesso. Mas obrigada, usa ela poderosamente, Espírito Santo. Tu tem aqui liberdade para agir no nosso meio, Senhor, e que a tua filha, Senhor, possa ser instrumento vivo aqui nas tuas mãos. Abençoa não só ela, guarda tudo que leva o nome dela, guarda a casa, os filhos, o marido, todos os bens, Senhor, porque tu sabe que quando a gente se coloca à tua disposição, o inferno se levanta. Mas é no nome de Jesus, Senhor, que eu já digo que já caiu tudo por terra em nome de Jesus. Me abençoa e guarda em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus, amém? Vocês podem sentar. Sentou. Eu com a cabecinha baixada não vi. Dá um sorriso. Falando aqui um pouquinho? É o cabo, né? Irmã, eu vou te confessar que eu também estava nervosa. E depois eu conto a história para vocês, a resenha, mas acontece, né? Glória a Deus, graça e paz. Como é que vocês estão? Ih, gente, vocês estão aí, coisa boa. Glória a Deus. Eu fiquei muito honrada, gente, pelo convite. Falei com o Maniquinha, né? Pelo convite, pelo tema. E assim, eu vou dizer para vocês que estar aqui hoje é um presente de Deus para mim, real. Amo lugares com pessoas imperfeitas. Amo. E é tão de Deus mesmo, né? Eu vejo assim, quando tem alinhamento do Espírito, aquilo que a gente está falando, porque eu entrei tem pouco tempo, mas você já estava falando algumas coisas que Deus estava falando no coração, como é importante, gente, a questão da confissão. Como até isso tem a ver com a adoração, a gente vai ver um pouquinho aqui. Então hoje a gente vai falar sobre o poder da adoração, amém? Você pode abrir sua Bíblia em João, no capítulo 4, versículo 23 e 24. Eu estou contando aqui com o meu celular, mas ele está com vontade própria, se é que vocês me entendem, né? Então pode ser que dê uma travadinha, mas a gente não vai parar não, tá bom? Amém? João 4, 23 e 24. Amém? Misericórdia? Então vamos lá. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Bom, irmãos, vocês já ouviram aquele ditado? Não vim para falar de ditado não, tá? Mas eu gosto de conversar. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar. Então a gente vai trocar aqui, tá? Mas vocês já ouviram aquele ditado? Quem canta seus males espanta. Quem já ouviu? Já, não já? Ah, você já ouviu sim. Eu já ouvi. Nem adianta falar que não é da sua época. É sim, esse é antigo. E no geral, eu não sou muito adepta de ditados não, porque quando eu observo, confrontando com a palavra, a gente vê como tem muita coisa que não bate, né? A voz do povo é a voz de Deus. Se fosse assim, Samuel estava muito pro lado dele, né? Que o povo rejeitou ele. E aí, mas você concorda comigo que quando você canta, você fica melhor do que você está? Você concorda comigo? Quem aqui nunca viveu aquela experiência de às vezes estar num dia triste, num dia, sabe, desanimado, e aí você vai, ou você escuta o teu vizinho, ou você bota um louvor e parece que aquele louvor te renova, não é? Você parece que é outra pessoa. Você já teve essa experiência? Fala comigo. Já? Então você testifica do que eu estou falando, certo? E aí quando a gente fala do poder da adoração, a gente já tem alguns textos, né? Alguns versículos que são muito conhecidos. A gente vai falar de alguns aqui, tá? Paulo e Silas, quem lembra da história? Ninguém lembra? Lembra que eles estavam presos aí em meio à intercessão, à adoração. O que acontece? A prisão vai para o espaço, né? A mulher samaritana, é justamente esse texto que a gente
Eu acho que tudo que a gente puder embasar, o que a gente fala, embasar com a Bíblia, porque a Bíblia é a espada de dois gumes, não é verdade? A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé, não é verdade? Então tem que ter Bíblia. E aí, se você parar para pensar comigo, os outros ditados eu nem vou dizer, mas esse tem um pouquinho de razão, sabe? Todos nós já vivemos essa experiência de, às vezes, passar na rua e escutar um louvor e parece que Deus está falando com você. E o que isso tudo tem a ver com a adoração, né? Se eu perguntar para você, você quer saber o poder da adoração, mas você saberia me dizer o que é adoração? Quem aqui poderia dizer para mim? Ó, eu vou tentar ficar parada, que eu sei que eu dou trabalho. Eu dou trabalho para a mídia. Entendeu? Você saberia me dizer o que é adoração? Alguém arrisca? Oi? Não? Ai, irmã, não vou te pegar. Ai, não vou estar ali. Ainda é discípulo. Não vou fazer isso com você. Mas vamos lá. Vocês acham que a adoração é erguer as mãos? Quem concorda? Levanta a mão. Vocês acham que a adoração é chorar? Vocês acham? Vocês acham que a adoração é cantar bem ou tocar bem? Tudo isso aí pode fazer parte do processo, mas só isso em si não se basta. Tem gente que canta muito bem, maravilhosamente bem, né, Salomão? Salomão fica ali na mesa do som e ele fica assim, glória a Deus, né? Fica apoiando. Às vezes a pessoa canta muito bem, toca maravilhosamente bem. É quase um Davi, quando toca o negócio, sabe, tremendo. Mas isso não quer dizer que tem adoração. E o que é adoração, gente? Se a gente for observar lá no dicionário, ele vai dizer assim, ó, adoração é atribuir honra e devoção a quem é digno. Atribuir honra e devoção a quem é digno, ok? Mas aí vem Jesus e dá a definição dele do que é adoração nesse texto. Ele estava ali com a mulher samaritana conversando, perguntando, e ela começa a falar, olha, conheço meu pai Jacó, você está me pedindo água. Aí ele fala de uma água diferente, ela fica confusa. E ela fala, olha, mas o meu pai Jacó fez o poço, você é melhor do que ele. E aí quando ela percebe que a conversa vai aprofundando, é igual a gente na caminhada com Deus, né? A gente vai tateando ali igual um bebê, aprendendo a andar. Mas chega uma fase que a gente começa a achar que a gente sabe alguma coisa. Não sei se com você é assim, comigo foi. Aí a gente começa a querer entrar mais profundo, né? Faz umas perguntas difíceis para Deus. E aí Jesus vira para ela e ela fala, mas onde é que a gente tem que adorar? E aí Jesus fala, olha, é chegada a hora que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa onde você está adorando, mas Ele está procurando quem adora em espírito e em verdade. E quando a gente fala isso, fica meio subjetivo, não fica? Difícil de entender, mas o que é isso? O que é adorar em espírito e em verdade? Bom, quando Jesus está dizendo isso, vamos entender. Ele fala em espírito e ele deixa claro que para que haja adoração, é preciso que haja o Espírito de Deus presente. Ou seja, você já deve ter ouvido alguém falar, mas eu estava cantando ali a música do Regis Danese, eu estava adorando, sabe aquela música que todo mundo cantou? Até os pagodeiros? Ah, mas eles estavam ali adorando. Será que eles estavam adorando? Tinha o Espírito de Deus? Então a gente já entende aí que precisa ter um novo nascimento. Não é verdade? Não é assim que o Espírito de Deus habita em nós? Precisa ter um novo nascimento para que haja adoração. E Jesus também vai falar que é preciso adorar em espírito e em verdade. E a Bíblia deixa claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, para adorar ao Senhor, é preciso viver esse novo nascimento e ter o Espírito de Deus. Mas quando ele fala assim, olha,
precisa adorar em verdade. Se Ele é a verdade, então o que tem que ter? Jesus. Quando ele fala assim, em espírito e em verdade, é preciso que nessa adoração não tenha só o Espírito de Deus, mas precisa ter a manifestação de Jesus na nossa vida. Ficou claro? Então, por exemplo, eu me converti, eu aceitei a Jesus, mas eu continuo mentindo. O Espírito de Deus já está ali? Se eu já me converti, eu confessei, o Espírito de Deus já está ali. Mas eu estou adorando em verdade? Não, porque as minhas práticas não condizem com a essência de Jesus, que é a verdade. Ficou claro? Amém? Não é assim que às vezes acontece? O pessoal fala assim, mas você é crente. Com você não aconteceu isso não. Comigo aconteceu pra caramba. Você não é crente, não é você que era crente, que fazia isso, fazia aquilo. Aí o teu espírito testifica, olha, mas você não faz mais. Amém. O Espírito de Deus que já está dentro de você fala, essa acusação aí já não cabe mais, porque agora você está adorando o Espírito, eu estou aqui e tem a verdade. Glória a Deus. Amém? E a adoração agora, tem um termo que a gente usa quando a gente estuda teologia no seminário, que é teocentrismo. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar? Teocentrismo é quando Deus está no centro, tá? Então o foco não é, por exemplo, o humanismo. Quem é que está no centro? O homem. No teocentrismo, quem está no centro é Deus. A adoração, agora no Novo Testamento, ela já não vai deixar de ser teocentrista, mas agora ela passa a ser cristocentrista, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se tem o Espírito, tem que ter a verdade. E quem é o alvo dessa adoração, gente? Se ela passa a ser cristocentrista, quem é o alvo dessa adoração? O que vocês acham? Cristo. Pastora, mas então eu não vou mais cantar músicas que falam, né? Sobre Deus no geral. Meu Deus é Deus de milagres. Deus, como é assim que a gente canta? Não vou mais cantar? Não, mas olha aqui, ó. Da onde a pastora está tirando isso? Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9 a 11, vai dizer assim, ó. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe de quem está falando, né? E toda língua confesse. Amém. Deus já estava falando, Deus já estava preparando você. Aleluia. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então Deus Pai é glorificado quando Cristo é exaltado. Deus Pai é glorificado quando Cristo é adorado. Amém? Amém. Então nós já falamos aí um pouquinho do que é adoração. E aí eu fiz o meu resumo disso tudo para ficar claro. Adoração é reconhecer quem Deus é. Quando esse texto diz todo joelho se dobre, o que isso significa, gente? É saber com quem eu estou lidando. É eu reconhecer quem é Deus. Sabe Saulo, quando caiu do cavalo? A Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Ele não caiu do cavalo, ele se prostrou. Adoração também é declarar quem Deus é. Quando o texto fala que toda língua confesse, fala de declaração de quem Deus é. E não é assim que a Bíblia diz. Como é que os 24
24 anciãos, eles estão adorando no céu? A Bíblia diz que 24 horas do dia, que lá na eternidade é diferente, eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Então, a confissão, reconhecimento e a declaração. Por que é importante ter isso tudo? Porque a Bíblia diz que com o nosso coração a gente crê, mas com a nossa boca a gente confessa. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui só para ver se vocês entenderam, tá? Quando o Ministério de Louvor está lá, na adoração, está ministrando e tal, aí o ministro vai falar assim: olha, declare isso, declare essa palavra aqui. Obrigada, irmã. E aí a pessoa está lá assim: não, estou adorando, estou adorando. Ela está adorando? Ela está adorando? Ela pode ter um reconhecimento ali, não tem? Mas a gente precisa confessar, declarar. E aí, quais são as formas de adorar? Porque tem gente que acha que é só cantar. Alguém pensa assim? Tem alguém que acha que é só cantar? E aquele irmão desafinado? Como é que faz, contadinho? Né? Aí tem o pessoal que não canta bem e fala: poxa. Aí tem uma frase que conforta o nosso coração, né? Fala assim: mas Deus recebe. É pro Senhor. Fala a verdade. É para Jesus. É a frase que conforta o coração de quem? Não é verdade? Que Deus se compadece dos seus, não é verdade? E dos nossos ouvidos. Mas, gente, não é só isso. A adoração, ela também pode ser feita por forma de oração. Você pode adorar orando, declarando, falando, confessando: Senhor, eu declaro, te exalto. Não foi assim que o salmista fez? Davi escreveu diversos salmos, composições, mas o que ele fazia? Ele declarava. Então ele adorava na hora da oração. Você pode fazer na sua casa uma oração de adoração e declarar quem o Senhor é. Outra forma de adorar é por meio da arte. Vocês sabiam que a arte é uma forma de adoração? Essa é a forma mais conhecida, na verdade. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas a gente pode adorar por meio de pintura, por meio de desenho. Desde que aquela pintura declare, confesse e faça quem o Senhor é conhecido, é adoração. Vocês concordam comigo? Amém. É adoração. E aí o mais famoso que a gente conhece é a música, o som. Eu digo som porque às vezes acontece de não ser uma música conhecida. Não sei se você já viu, né? Mas existe um som específico de adoração. Inclusive, no céu tem um som específico de adoração. Amém. E aí por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Tem adoração. Outra coisa que também lida com isso, né? Tem muita gente que fala assim: ah, mas a música hoje em dia ela está muito pecaminosa, ela está muito deturpada, o diabo roubou. Vamos falar de quem criou a música. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que quando o Senhor se aproximava do jardim do Éden, os passarinhos cantavam. Aleluia. Eles foram os primeiros cantores da terra. Você acredita nisso? Quem você acha que ensinou para eles? Foi o Pavarotti, foi a Ana Paula Valadão, a Aline Barros. A música, a arte veio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Inclusive as vestes, porque ele foi o primeiro estilista, tá? Quando Adão e Eva se esconderam, o que a Bíblia diz? Que ele os cobriu. A arte é do Senhor. É por isso que eu creio que a igreja deve ser referência, irmãos. Eu trago essa batalha. Tudo que a gente faz, a gente tem que tentar fazer com qualidade, porque se você observar, os maiores cantores desse século saíram da igreja. Os melhores cantores dessa era
igreja tem a unção criativa de Deus. Amém. A igreja é um ventre para os artistas. Então, é nossa responsabilidade resgatar a arte que é do Senhor. Amém? Amém. Amém. E outra forma de adorar, como a gente já falou, se tem verdade, precisa ter ação e obediência. Eu não posso apenas carregar a essência de Jesus. Eu tenho que manifestar. Sabe quando a gente manifesta a essência de Jesus? Quando a gente coloca em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, orem pelos que vos perseguem. Amem os seus inimigos. Aí às vezes a gente tem aquele vizinho que é chato toda a vida até a eternidade. Aí a Bíblia diz que a gente tem que amar. E nessa hora, não adianta só carregar a essência de Jesus, a gente tem que manifestar. Essa essência precisa ser vista, precisa ser conhecida. Amém. E aí chegamos na parte mais desejada. E qual que é o poder da adoração? Irmãos, isso aqui é tão profundo, mas é tanta coisa. Eu sei que se eu abrisse aqui o microfone para vocês falarem, ia ter tanto testemunho lindo, gente. Eu tenho certeza disso. Eu não vou nem me atrever, porque eu tenho já um tempinho folgado, que eu já nem tenho noção de quanto está agora, né? Me avisa aí. O povo fala assim, ó, fica à vontade, deixa Deus usar, mas ele não sabe o perigo que é isso. Então, eu já vivi muitas experiências. Eu tenho aprendido, aliás, é algo que eu tento colocar em prática, quando não tenho que fazer, adorar. Nos momentos mais desafiadores. Eu tenho uma aluna, eu tenho dado aula de canto, né? E aí ela fala que ela fica muito atarefada com as questões do dia a dia. E ela fica preocupada porque ela não consegue fazer os exercícios de canto. E aquilo acabou se tornando para ela um peso, uma cobrança. Eu falei assim, não olha dessa forma não. Se você tivesse noção da preciosidade que é. Porque quando você canta, quando você adora, seja lá da forma que Deus te usa, né? É um momento que você precisa descansar. É um momento que você recebe de Deus, que você relaxa, literalmente. É um momento, a gente vai ver aqui, de alinhamento da terra com o céu. Então, é tão precioso que se nós soubéssemos a profundidade disso, a gente não ia nem mais fazer nada, a gente só ia querer adorar 24 horas por dia, igual os anciãos. Porque a gente adora e Deus faz. A gente adora e Deus faz. Para que eu vou me estressar? Para que eu vou me preocupar? Só adorar. A adoração, ela tem o poder de nos dar acesso ao coração de Deus. Em meio à adoração, gente, Deus compartilha segredos com você. Pastora, onde que está isso na Bíblia? Sabe que a Bíblia tem vários textos aqui, depois quem quiser eu posso compartilhar, os moços, mas no Novo Testamento, principalmente Apocalipse, a igreja ela é comparada com a noiva. E tem um livro muito romântico na Bíblia que fala sobre isso. Cantares, quantos já ouviram falar? Eu sei que tem muita gente que é antigo da igreja, mas tem rostinhos que eu não conheço, então eu vou fazer umas perguntinhas assim, tá? E tá tudo bem. E Cantares é uma ótima demonstração de como nós deveríamos adorar o Senhor. É uma ótima demonstração de como nós deveríamos nos relacionar de forma apaixonada com o Senhor. E lá em Cantares vão ter vários exemplos de momentos em que a noiva ela tinha um tempo de intimidade com o noivo. Em dado momento, o noivo bate na porta da noiva e ela não abre a porta. Depois que ela se dá conta do que aconteceu, ela corre na direção dele, mas já é tarde demais. Assim como a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vai vir, como um relâmpago, como um piscar de olhos. E quem não prestar atenção depois vai ser tarde demais. E aquela noiva, ao invés de ter aproveitado o tempo que deveria com o seu noivo, de receber, de ter intimidade, ela agora passa a sofrer.
E olha que coisa tremenda. Às vezes na nossa vida, a gente padece em algumas situações que não deveria. Porque se nós estivéssemos adorando, nós teríamos acesso aos segredos de Deus, às chaves de Deus. Então nosso coração não ia ficar tão turbado, tão preocupado, tão ansioso. Porque se você conhece os segredos de Deus para a sua vida, você não tem com o que se preocupar. Faz sentido? Amém. Total. Em meio à adoração, nós vivemos alinhamento com o coração de Deus. Lá em Apocalipse, no versículo 1 até o 7, ele vai falar sobre a preparação da noiva, a provação dos justos, do remanescente, e no final, eles vão dizer assim, regozijemo-nos e nos alegremos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, a sua esposa já se aprontou. Então, irmão, se você observar toda essa trajetória, eles vão adorando ao longo do texto. Eles começam falando, olha, aleluia, o nosso inimigo foi abatido, aleluia, é chegado o tempo da vitória. E aí no final tem essa declaração de que a noiva já se alinhou. Ou seja, quanto você adora, Deus alinha a sua vida, Deus alinha você com o coração dele. Amém. Eu sei que o CR é um lugar de tratamento, não é verdade? Eu acredito que vocês colocam em questão aí o tratamento de Deus na nossa vida, não é verdade? Pois isso acontece no meio da adoração. Em meio à adoração, o Espírito Santo vai falando conosco de coisas que nós precisamos renunciar. Ele vai falando conosco de como manter as nossas vestes limpas, de coisas que nós precisamos limpar as nossas mãos e o nosso coração para poder ter acesso à presença dele. Então a adoração ela traz esse alinhamento com o coração de Deus. A adoração também tem o poder de trazer libertação. Isso mesmo. Eu não vou perguntar para não te expor, mas eu imagino que aqui tenham pessoas que lutem contra situações que necessitam da intervenção de Deus com libertação. Você precisa ser liberto da ira, você precisa ser liberto da depressão, você precisa ser liberto da ansiedade, do controle, de diversas coisas, do vício. Você é livre enquanto você adora. Amém. Enquanto você adora, cadeias e correntes são quebradas. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto Davi tocava, o espírito que oprimia Saul batia em retirada, porque tinha uma adoração sincera em espírito e em verdade. Amém. A Bíblia também diz, como nós falamos, de Paulo e Silas naquela prisão, que estavam lá não por algo que tinham cometido. Eles estavam presos injustamente. E ao invés de reclamarem, de murmurarem, usaram o tempo dele para orar e para adorar. Foi tão tremenda, tão sincera aquela adoração, que a porta tremeu. E a Bíblia diz que um barulho se ouviu. E quando todos olharam, as correntes das prisões estavam pelo chão. Aleluia. Você tem noção que aquilo que você luta, que você ora, pode ser rompido em meio à adoração? Aleluia. Um simples ato de reconhecer quem Deus é e declarar quem Ele é na sua vida. Amém? A adoração ela também é uma ótima ferramenta para profetizar. O que é profetizar, pastor? É declarar aqui aquilo que já foi liberado no céu. A Bíblia diz que quando Eliseu ia profetizar, ele falou: olha, chama um tangedor, chama aí um tecladista, alguém para tocar harpa, alguém para tocar bateria, porque em meio ao som o céu se movia e o espírito de profecia vinha sobre Eliseu. Tá, e o que isso tem a ver com a minha vida, pastora? Você está vendo, às vezes sua vida está toda conturbada, está toda bagunçada. Você acordou com o pé esquerdo, como dizem, sabe? Os céus parecem tão fechados. Aquele dia que você levanta, dá uma
Coloca uma música. Começa a adorar. Que o Espírito de Deus vai te tomar e você vai começar a interceder de uma forma profética, com as palavras certas, com a estratégia certa, com a chave certa para abrir a porta certa. Aleluia. Amém? Aleluia. Inclusive sobre a sua vida. Porque às vezes profetizar na vida do irmão é fácil, vamos falar a verdade? Deus te abençoe, irmão, você é uma bênção. Olha, Deus usa esse irmão com poder e glória. Mas você precisa de cura. A unção e a autoridade de Deus está sobre a sua vida, então profetiza sobre a sua vida. Amém. Espírito de vida, em nome de Jesus, eu repreendo toda depressão, eu repreendo todo abatimento, eu repreendo todo desânimo. Profetiza sobre a sua vida. Tudo isso tendo como chave a adoração. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Aleluia. Adoração, como eu já falei, ela dá acesso à presença de Deus, gente. Que coisa maravilhosa! Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, nós perdemos acesso. A coisa mais preciosa. Tudo que Deus queria era bater papo, era se relacionar, era estar perto. Tanto que a comparação que ele faz na Bíblia é de noiva. Ele quer um casamento, ele quer a união. Mas a gente perdeu isso por causa do pecado. E às vezes parece que é difícil de acessar Deus. Não sei se você já teve essa sensação. Parece que Ele está longe demais, sabe? A adoração dá acesso à presença de Deus. Aleluia. Quer ver uma coisa? Faz um teste. Mais uma vez, você percebeu que o ambiente está conturbado, está bagunçado. E gente, eu estou falando aqui de coisas até naturais e bobas, tá? Teve um dia lá em casa que eu percebi que estava tudo muito agitado. Ficar calmo, o ambiente calmo já não é normal. Por quê? Quem me conhece sabe que eu tenho 3 pequenininhos, né? Então calmo, o ambiente não vai ficar. Amém? Amém. Amém, né? Mas teve um dia que o negócio estava demais. Uma agitação diferente, sabe? Começou a me dar uma angústia, um negócio. E a casa não ficava arrumada. Eu arrumava o dia inteiro e ficava bagunçada. Aí veio na minha mente assim, ó. Alinhamento. Por quê? Se eu não gosto de ficar na bagunça, Deus muito menos. Vocês concordam? No céu é tudo alinhado, tem hierarquia, tem organização. Aí veio na minha mente assim, ó, alinhamento. Eu botei um louvor, comecei a adorar. No nome de Jesus, aí comecei. Repreendo em nome de Jesus toda briga, toda discussão, toda bagunça, toda sujeira, sai também em nome de Jesus, tudo na adoração. E você sente que a presença de Deus vai invadindo, vai tomando qualquer lugar. Aleluia. Tem coisa que às vezes a gente nem precisa falar. Ambiente de perseguição, irmãos, Davi é a maior referência de adoração na Bíblia. O coitadinho foi perseguido, foi ameaçado, foi traído, foi rejeitado. Mas ele é a maior referência de adoração. Como é que aquele homem aguentou? Fala para mim. E a Bíblia ainda diz que no meio dessa fuga, né, alguns estudiosos dizem que o Salmo 23 foi escrito nesse período. Tem um lugar no meio dessa rota que se chama Engedai. Estou falando conforme Deus está me lembrando, tá? Porque isso nem está no meu esboço não, mas eu estou lembrando. E eu fui pesquisar. Engedai é um verdadeiro oásis no meio do deserto. Era tipo assim, uma praia desértica maravilhosa no meio do alemão. Agora você vai entender. Um oásis no deserto, no meio da fuga, no meio da perseguição. Deus providenciou para ele um lugar de descanso. Amém. Aleluia. E ele é a maior referência de adoração. Você sabia que enquanto você adora, Deus te dá descanso? Amém.
Olha, isso é tão sério. Eu já recebi testemunhos de pessoas falando que acessaram um lugar de descanso na hora da adoração. Eu estou falando de algo sobrenatural mesmo. E eu vou dar um testemunho meu mesmo, na pandemia. Olha, na pandemia foi filho doente. Você também não devia estar diferente de mim, né? Foi com todo mundo. Mas foi 2 bebezinhos em casa, mais o outro. A minha mãe quase que foi para a glória. Aquele pavor, aquele pânico. E eu vivi uma experiência de olhar para minha mãe, todo mundo chorando, já vendo a morte dela. Ela, sabe, já assim, parecia que o espírito dela já não estava no corpo. E eu não sentia um pingo de medo. Eu falei, gente, isso não é normal. O que está acontecendo? E naquela hora o Senhor estava ministrando muito comigo sobre esse texto, sobre a trajetória de Davi e o significado de cada lugar por onde ele passou. E aí Deus falou comigo, é adoração. A adoração, ela tem o poder de te levar para uma atmosfera diferente daquilo que os seus olhos humanos estão vendo. Aleluia. Às vezes seus olhos estão vendo escassez, mas a adoração te leva para o lugar da abundância. Às vezes seus olhos estão vendo enfermidade, mas a adoração te leva para uma atmosfera de descanso. Aleluia. É tremendo, irmãos. Amém. Porque é a presença de Deus. E aí, por último, já estou terminando, tá? Que horas são? Ó, tá pertinho da hora. Tá não, ainda tinha muito tempo, né? Falei que eu sou rápida. Mas vamos ver o que Deus vai fazer aqui, gente. A adoração nos dá a oportunidade de gerar algo singular, inédito, personalizado para Deus. Você sabia que ninguém pode adorar igual a você? Você sabia? Ninguém pode adorar igual a você. Ninguém pode fazer isso por você. E se você observar, existem coisas que nós fazemos no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, a oração. A oração é o quê? É uma atitude. Amém? Amém. Profetizar é uma atitude, não é? Mas a adoração é a única coisa que o homem pode produzir para Deus. Porque quando ele conversa com a mulher samaritana, ele fala assim, olha, do teu interior fluirão rios de águas vivas. A adoração não é fruto daquilo que sai da sua boca, ela é fruto daquilo que nasce dentro do seu coração. Aleluia. Dentro de você. E é algo que ninguém pode fazer por você. É algo que ninguém pode fazer igual a você. Quando a gente pensa nesse texto da mulher samaritana, que Jesus fala dessa água, eu achei curioso que tem mais 2 outros textos na Bíblia que dão essa referência da água. E falam de um processo, tá? Então lá em Ezequiel, a Bíblia diz que o anjo leva ele em visão até um lugar que tinha um rio. Quantos já leram esse texto? E a Bíblia diz que ele vai passeando pelo rio, ele vai mergulhando mais profundo e mais profundo, até que ele não podia mais caminhar. Então é necessário ele nadar. Nesse texto, a Bíblia vai dizer que ali naquele território haviam árvores frondosas, com frutos maravilhosos, e que só a folha daquela árvore serve de remédio para as nações. Detalhe, curam toda enfermidade. Aleluia. Quando você vai para Apocalipse 22, no versículo 1 e 2, a Bíblia também vai falar desse mesmo lugar. Um lugar que tem um rio que corre do trono de Deus, que tem cura, que tem resposta. E aí Jesus fala para a mulher samaritana: você veio buscar água?
você veio buscar aqui hoje? Você veio matar sua sede? Você veio buscar água? Aí Jesus fala para ela: olha, tem uma água daquele lugar lá, porque eu vim de lá, que se eu te der, você não só não tem mais sede. Sabe essa situação que tem hora que parece que seca a sua garganta? Essa situação que você fala assim: Deus, mas parece que não resolve nunca. Deus, mas parece que nada acontece. Eu já estou há tantos anos na tua casa, na tua presença, e parece que não resolve. A garganta está seca. Jesus fala: não vai ter mais sede. E ele diz: não só não vai ter mais sede, mas dentro de você ela vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A vida abundante. Aleluia. Um lugar onde não há choro, não há morte, não há dor. Você consegue compreender isso? E eles estavam conversando sobre adoração. Não é muito mais profundo do que a gente pensa? Não é muito mais profundo do que a gente sabe? E se eu te dissesse que essa situação que você veio matar a sede hoje, Jesus tem a água certa, só está esperando a sua adoração? Aleluia. Se eu te dissesse que essa situação que você arrasta ao longo da caminhada, que deixa a sua garganta seca, Jesus tem a água certa, na porção certa, na medida certa, para te saciar. Aleluia. A adoração tem poder de curar. Aleluia. A adoração tem poder de trazer vida onde não há. Deus fala para esse mesmo Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem voltar à vida? E ele fala: ah, Senhor, só o Senhor sabe. Nessa fase ele ainda não tinha mergulhado no rio, mas depois que nós mergulhamos no rio da água da vida, não tem como mais a gente voltar a ver com a morte. Aleluia. Sabe o que o Senhor está falando? Quando você mergulhar profundo na adoração, você não vai conseguir mais voltar para os lugares que você quer sair hoje. Meu Deus. Você não só não vai sair, mas você não vai conseguir mais voltar. Mesmo que você insista. Glória a Deus. Sabe essa preocupação? Eu vou dar um exemplo aqui porque está vindo na minha mente. Você está preocupado na dependência do medicamento. Jesus está falando: você não só vai sair, como não vai conseguir mais voltar. Aleluia. Ele não dá Coca-Cola, irmãos. Ele dá água da vida. Aleluia. Vocês lembram que eu falei que tinha cura para todas as nações? Aleluia. Isso não vai parar em você. Você vê que você erra achando que a obra que Deus ia fazer era só na sua vida. Você achou que era só com você o negócio, mas vai jorrar para a vida eterna, vai abundar, vai transbordar. Você não vai poder conter, e o Senhor vai fluir através da sua vida como um rio indomável, incontrolável, que ninguém vai poder conter. Aleluia. E foi assim com a mulher samaritana. Pastora, o que ela precisou fazer? Ela passou por algum encontro? Ela teve que fazer seminário? Ela tinha que fazer parte do ministério de louvor? Ela só sentou, ouviu, igual você está fazendo aqui. Conversou, igual você fez comigo. E bebeu. Quantos querem beber dessa água? Aleluia. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Já que nós estamos falando do poder da adoração, eu não sei como é que estava programado para encerrar, mas a gente tem tempo. Eu vou pedir para vocês colocarem aí um louvor de adoração que Deus
no coração de vocês, tá? Porque como eu costumo dizer, o parabéns é para ele. Então tem que agradar a ele. Ele que sabe a música que ele quer ouvir. E que você, com seus olhos fechados, você agora começasse a entrar nesse espírito. Eu não sei aqui, Mônica, se há pessoas que não são da nossa igreja. Há pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja. Amém. Então eu queria começar falando com você, todos com os olhos fechados. Amém? Amém. Se você já conhece esse caminho da adoração, sua hora de fluir, de mergulhar nesse rio, e que o Senhor comece a te dar visão aberta, para que você dê passos em direção à água, e você vá se aprofundando. Mas eu quero falar com você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Você ouviu um pouquinho só do que a adoração pode trazer para a sua vida. São coisas maravilhosas, estrondosas, tremendas. Mas eu não sei se você vai lembrar que lá no começo eu falei que precisa ser em espírito. Para que haja adoração, para que essa adoração gere tudo isso na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu trabalho, precisa ser debaixo do Espírito de Deus. E isso só pode vir por meio de um novo nascimento. Isso só pode vir por meio do reconhecimento de quem Ele é. E a Bíblia diz que Ele é o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz que Ele habitou entre nós. E é por isso que a Ele foi dado o nome que está sobre todo nome. Porque a Bíblia diz que Ele se fez carne e se entregou numa cruz do madeiro no seu lugar. Era um lugar que era meu, era um lugar que era seu. Mas não tem como adorar sem nascer de novo. Então eu queria, nesse momento, falar com você que deseja beber dessa água, mas primeiro precisa declarar quem Ele é na sua vida. E você vai fazer isso nessa hora, fazendo uma oração comigo. Você vai declarar assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, para que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e que eu seja, até o fim dos meus dias, insaciável por Ti. Todos estão com os olhos fechados. Eu queria que nessa hora, você que fez essa oração comigo pela primeira vez, levantasse a sua mão, que eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quantos fizeram? Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia. Deus te abençoe. Adoração é cura para todas as nações. Adoração, ela traz salvação, irmãos. Você não faz ideia do que Deus vai fazer na sua história, na sua família, na sua casa, por meio daquilo que você está fazendo agora, da decisão que você está tomando agora. E que o Senhor também flua na sua casa como um rio abundante. E a velocidade dessas águas, dessa correnteza, tragam todos os seus para perto dele, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero falar com você que já conhece o Senhor, mas que não fazia ideia de tudo que estava disponível para você por meio da adoração. Eu quero falar com você que sabe que precisa de cura, com você que sabe que precisa de libertação. Você vai começar a orar agora e pedir: Senhor, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero mergulhar mais fundo, mais fundo, mais fundo. E você vai começar a adorar o Senhor com as palavras do seu coração, declarando quem Ele é. Senhor, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Tu és o único digno de glória, de honra e de louvor. E enquanto os teus filhos te adoram e declaram a tua grandeza, a tua magnitude, Pai, que em nome de Jesus nessa hora, cadeias e correntes comecem a ser quebradas, esmigalhadas pelo
Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você não precisa saber a canção, você só precisa confessar. Só precisa declarar quem Ele é. Declara quem Ele é. Declara, Tu és o Rei, Tu és a vida, o caminho, a verdade e a vida. Eu vou, ó Pai, por meio de Ti. Tu és a fonte de água inesgotável. Tu és eterno, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que era, que será por toda a eternidade. Não há outro como Tu, não há quem possa se comparar a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, estabelece o Teu trono, estabelece o Teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, declare santo, 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 santo. Adoro, adoro. Nós acabamos de entender o que é um pouco da adoração. Assim como a pastora falou aqui sobre o rio, né, nessa palavra de Ezequiel, ela falou aqui um pouco rápido, e ele fala, né, que ele vai entrando. Só que uma parte interessante, quando eu estudei esse texto, é que fala que ele entra um pouco, aí tá no pé, daqui a pouco entra mais um pouco, já começa a ficar difícil de andar, porque quem vai para aqui já viu, né? Fica até que no joelho é difícil de andar. Mas uma coisa muito interessante eu já tive uma experiência que foi assim. Eu estava dando banho na minha irmã mais nova, de manhã cedo, 6 horas da manhã, aquele frio normal, né? Só que meu pai, ele tinha saído para trabalhar, 4, 5 horas da manhã, e ele tinha tomado banho. Quando ela entrou no chuveiro, já sem a roupa, ela falou, ai, tá gelado. Eu falei assim, Ana Laura, nem abriu o chuveiro ainda, como que tá gelado? Ela falou, não, tá gelado. E ela toda arrepiada e com frio mesmo. E a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado a viver desses respingos de adoração. E aí a gente acha que já tá bom. Ai, tá gelado. Não, já tá bom, já. Tá ótimo. Eu queria te convidar hoje, assim como a gente aprendeu aqui, a ir mais fundo. E se você não consegue ir mais fundo, eu queria te fazer um convite. Peça para ir mais fundo, porque Ele vai te levar. Aleluia! Então, eu queria que colocasse essa canção de novo. Se der para colocar a letra, tudo bem, por favor. E se você não sentir a vontade para cantar, porque a gente entendeu que a adoração não é só isso, se você quiser cantar também, a canção vai estar aqui para te ajudar a